Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar da variável miasma. Esse é um assunto que nem sempre é bem compreendido, até mesmo pelos estudantes de homeopatia. Apesar de não necessitarmos, nos aprofundar no tema, na prática, para a gente realizar a equação emocional, desde que a gente siga os passos que estão exatamente na planilha de PBA, tá? Agora, considero que seria importante vocês compreenderem pelo menos um pouco sobre esse tema e eu vou tentar trabalhar de uma forma bem superficial, quanto aos 3 miasmas fundamentais, que é a psora, a psicose e a sífilis, dentre os 5 miasmas que já foram estudados pelo pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, apesar da gente saber que hoje já tem outros autores citando vários outros, Então, esses 3 miasmas fundamentais que a gente considera dentro da equação emocional é que a gente vai tratar aqui. E antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de enfatizar para vocês que aqui vai ser o resumo do resumo do resumo, Apenas realmente uma noção vaga sobre psória, psicose e sífilis. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Kátia, e o que seria miasmas, Miasmas é, digamos assim, um termo raro de ser usado, mas se a gente falar de forma bem simples, se trataria de uma disposição, uma predisposição a determinadas formas de adoecimento, o que indica também uma predisposição hereditária da forma de adoecer. E há quem diga que essa predisposição seria oriunda da supressão de certas doenças. Na verdade, Hahnemann fala da supressão de doenças semelhantes a, que seria, por exemplo, da supressão da sarna, nós teríamos a psora, da supressão da gonorreia, daria origem a miasma psicótico, e da supressão da sífilis, daria origem ao miasma sifilítico. Enfim, Hahnemann chamava miasmas de um mal fundamental. Ele acreditava que há um aspecto positivo em tudo que existe. Ele dizia que não há nada na criação que seja destrutivo ou negativo, ou seja, que nada é de todo mal, que nada é de todo bem, E assim seria também na questão dos miasmas, E quando ele se refere a isso, de que nada é de todo mal ou destrutivo, ele se referia a vírus e bactérias, Porque, segundo ele, vírus e bactérias por si só, eles não trariam danos ao ser humano, ou seja, vírus e bactérias não seriam responsáveis diretos por nossos adoecimentos, Também corroborando com essa ideia, a gente tem Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, que também dizia que os micro-organismos eles tinham um papel muito importante dentro do processo de saúde e doença do ser humano. E Rolando costuma dizer que isso é uma visão um tanto quanto romântica, E ele diz isso no sentido de nos alertar que os micro-organismos que estejam envolvidos na patogenicidade, eles devem ser eliminados, quando a gente está realizando o nosso rastreio e tratamento. Isso por quê? Porque, do contrário, pode ajudar a perpetuar doenças, que não sejam eliminadas, quando não são eliminadas no momento oportuno. Então, os miasmas não são de todo mal, porque os miasmas teriam um aspecto positivo no sentido de denunciar a nossa necessidade de voltar ao equilíbrio e de que, em algum nível, a gente está em desarmonia, E se tudo no universo é energia, se somos energia, se temos frequência e ressonamos, o lógico é pensar se nós entrarmos em desarmonia, tudo que está no nosso campo vibracional pode desarmonizar também para o ressonância, ok? Então, podemos ter vírus e bactérias, e conviver perfeitamente com a presença deles, sem que a gente adoeça, desde que a gente esteja em harmonia com o nosso entorno. Mas, a partir do momento que adoecemos no nível mental ou emocional, isso vai se manifestar de alguma forma como sintoma. Por quê? Porque vai promover alterações em nosso campo vital, que por sua vez vai alterar nosso terreno biológico, e aí ele sai, na verdade, do seu nível energético normal, Então, como consequência disso, a tendência é haver o quê? Um meio favorável à proliferação de micro-organismos,
ou de informações. A gente pode lembrar que vírus não são seres vivos, né? Vamos chamá-los assim de informações. E que, de certa forma, esse desequilíbrio ou alteração do sistema, do terreno biológico é que vai favorecer a patogenicidade desses micro-organismos. Tanto é assim que, se a gente prestar atenção, por exemplo, numa casa, uma mãe que cuida dos filhos com algumas viroses ou doenças, normalmente elas não adoecem junto com eles, né? Do mesmo modo, os técnicos de enfermagem e os profissionais de saúde, de uma maneira geral, que podem estar em constante contato com enfermos, né? Às vezes, muitas vezes com doenças graves ou contagiosas, e eles não se contaminam frequentemente. E por que será isso, né? Então a gente poderia dizer ou nos questionar sobre qual seria o estado mental, emocional desses cuidadores, né? E como estaria o terreno biológico deles. Ou vocês acham que esses micro-organismos não entraram em contato com esses cuidadores? Provavelmente entraram, né? Mas certamente não estavam com um terreno biológico favorável ao adoecimento. Então, se a gente seguir esse raciocínio, não seria realmente, de fato, os micro-organismos por si só que promoveriam as doenças, né? E continuando ainda com esse mesmo raciocínio, primeiro, nós nos desorganizamos, de maneira que a gente favorece a patogenicidade e em seguida surge a doença. Então, a gente tira um pouco desse caráter romântico de dizer, então a gente não deve eliminar os vírus, muito menos as bactérias, porque fazem parte da nossa microbiota, né, digamos assim. Tá, fazem parte da nossa microbiota. Se tudo está organizado, se estamos tranquilos, se estamos harmonizados, né, ótimo, perfeito. Mas a partir do momento que a gente se desorganiza e que eles passam a ser patogênicos, a gente necessita encontrar formas de eliminá-los, né? Tanto, da mesma forma também que a gente vai ter que eliminar ou reprogramar o que nos predispôs, o que predispôs esse terreno biológico da gente a sair do nível energético normal. E isso é importante de ser ressaltado, né? Para que a gente não leve só em conta a eliminação dos micro-organismos. Porque eliminar micro-organismos não significa que a gente foi à raiz do problema, que é no nível muito mais sutil, que é no nível de pensamento, que é no nível de emoção, né? Por exemplo, imaginemos como se a energia ela fosse sendo pressionada, né? Do mental para o emocional, do emocional para o vital, e aí vai acabar saindo como sintoma, né? Então, talvez, quando o Dr. Hahnemann fala do mal fundamental, que ele chama os miasmas, é no sentido de que, a partir do momento que ele se manifesta como um sintoma, é como a gente pensa lá na equação microbiana, né? Quando a gente pergunta por qual micro-organismo devemos iniciar. E a gente costuma dizer que aquele que vai iniciar é o delatador, né? Então, dessa mesma forma, também o miasma, com suas manifestações, né? Ela vai estar delatando o que vem antes, né? E aí a gente tem que ir em busca também do que vem antes. Buscar quais são os nossos desequilíbrios mentais e emocionais que estão favorecendo a manifestação da enfermidade. Então a gente tem que compreender uma coisa que Samuel Hahnemann traz muito bem sobre o pensar, o sentir e o agir relacionados aos miasmas fundamentais. A psora, a psicose e a sífilis, vale salientar que dentre esses 3 miasmas, Hahnemann considerou a psora como sendo a mãe dos demais. Ele afirmou que sem ela, sem a psora, né, os outros 2 eles não existiriam. É bem interessante a gente ter isso em mente, que o pensar tem relação com a psora, o que sugere então que tudo começa no mental. Que o sentir tem relação com a psicose, e que o decidir, o fazer, a vontade, ela tem relação com o miasma sifilítico. Então, resumindo, dentro dessa relação, o problema do pensar seria psórico, o problema do sentir seria psicótico, o problema do decidir e atuar seria sifilítico. Então, portanto, os problemas, eles estariam no pensar, no sentir e no atuar. E ainda mais, os problemas estariam, na verdade, na incoerência também, digamos assim, da relação desarmônica entre essas instâncias pensar, sentir e agir. Normalmente, a gente se encontra de forma incongruente, quer dizer,
Eu penso uma coisa, sinto outra e atuo de forma completamente diferente. Então, quanto mais incongruentes somos, quanto mais estivermos em desarmonia entre pensar, sentir e agir, maior a tendência de adoecermos. Agora, tem outra coisa importante. Se a gente se reconhece como terapeuta integrativo, a gente tem que trabalhar o ser humano de forma integral. E integral significa olhar para o indivíduo, para o sujeito como um todo e não simplesmente para o sintoma físico, né? A gente tem que levar em consideração, tem que levar em conta o estado mental, o emocional, o relacional, até mesmo o espiritual. Então, corpo, mente, emoção, relações sociais e a parte espiritual são aspectos que têm que ser levados em consideração, né? Que podem, em algum nível, se encontrar em desarmonia ou então desarmonizados entre si, né? E aí sim, e aí a pessoa vai estar doente, né? E vai estar doente por conta de algum desses aspectos. Então, eliminar o sintoma não necessariamente é ir à raiz do problema. Eliminar o micro-organismo não é ir à raiz do problema. Logicamente que é um excelente começo. Sabe por quê? Porque de forma alguma a gente vai conseguir que alguém que nos buscou, né, nos procurou para que a gente ajudasse no seu processo de cura, que ela vai ficar conosco se a gente não fizer nada com a dor dela, né, em primeiro lugar, se não amenizarmos o sofrimento, né, principalmente a nível corporal de imediato, que é o que a maioria das pessoas estão procurando. Então a gente pode atuar sim, né, porque faz parte, já que tudo está interligado, mente, emoção e corpo. Se eu estou tratando o corpo, eu estou tratando uma parte de. Então, a gente pode e deve buscar o alívio do sofrimento físico daquela pessoa, de qualquer pessoa que nos procura. Mas, ao mesmo tempo, como terapeuta integrativo, como terapeuta cuidador e educador, a gente vai tentar trazer a consciência, trazer à luz aspectos mentais, aspectos emocionais e comportamentais que possam estar relacionados com a forma do adoecer daquela pessoa. Porque se nós só olharmos para o sintoma, para a dor, para a mancha, para a ferida, a gente simplesmente estaria ocultando a verdadeira causa do adoecimento. Certamente vai permanecer uma tendência muito maior dessa pessoa vir a adoecer novamente se a gente não levar em conta esses aspectos diferentes, tá? E algo importante de esclarecer é que a psora, a psicose e a sífilis, elas estão constantemente em mudança, ou seja, existe uma dinâmica miasmática e a gente deve compreender que eles não se encontram assim estáticos, estanques, né? E não estão totalmente isolados. Às vezes, como é que eu posso dizer? Em sistemas diferentes, a gente pode estar com aspectos miasmáticos diferentes. Exemplo, a gente está psórico mentalmente, a nível celular a gente está sifilítico, né? E assim vai. Então, eu posso dizer que é de forma didática que a gente mostra as alterações em separados. O estado psórico, o estado psicótico, o estado sifilítico, né? Para que a gente possa compreender os diversos níveis interligados posteriormente, certo? Então, a gente tem que compreender a grande profundidade de que é o pensar ter relação a psora, né? E o sentir a psicose, o decidir a sífilis, que nossa forma de perceber, sentir e atuar no mundo, ela pode definir o nosso estado saúde e doença. Se a gente busca a saúde integral, a gente não deve focar meramente no corporal, no sintomático, no visível. O miasma é aquilo que é invisível, que não pode se ver ou mesmo de ser descoberto por análises laboratoriais, mas ele pode ser visto e percebido pelos seus sintomas. Hahnemann, ele era um linguístico, um poliglota, ele conhecia profundamente vários idiomas, né? E sabia o sentido das palavras e não usava a esmo. Uma palavra rara, não muito conhecida, como essa palavra miasma.
O termo miasma, ele foi um produto de sua mera sabedoria, e etimologicamente falando, ele significa 3 aspectos em um: a sombra, a mancha e a ferida. A sombra diria respeito mais à psora, ao que está oculto, ao que está reprimido. Já a mancha falaria da psicose, que é o que se vê, é o que incomoda, é o que preocupa. Por exemplo, uma manchinha que aparece. Normalmente, uma pessoa psicótica, ela não gosta de se ver no espelho, né? Porque ela acha que essas manchinhas que aparecem, elas vão ser as primeiras a ser vistas. Na verdade, são as primeiras a ser vistas por ele mesmo. Então, geralmente, o psicótico, ele tem um jeito dramático de ver a vida. E se ele tem um jeito dramático de ver a vida, aquele detalhe, aquela manchinha, estraga simplesmente o todo. E aí, mais lá na frente, a gente vai entender que o psicótico, ele é dramático. Já o terceiro termo, que faz referência ao miasma, seria a ferida, que se refere à sífilis. É o que aparece de forma destrutiva. Então, resumidamente, existem 3 miasmas, 3 formas básicas de adoecimento: psora, psicose e sífilis. Mas a gente sabe que existe mais miasmas além destes, ok? Essas 3 formas de adoecer, elas foram melhor compreendidas a partir do momento que um mexicano, Processos, ele fez uma associação analógica entre as formas de adoecer das células e as formas de adoecimento, segundo os miasmas postulados por Hahnemann. Ele fez isso a partir das pesquisas de um patologista alopata mesmo, Virchow, né? Que no seu tempo, na sua época, na condição microscópica de análise de células que ele tinha, ele simplesmente postulou que existiam apenas 3 formas de adoecimento das células. E esses 3 modos possíveis de uma célula adoecer seria por defeito, por excesso ou por perversão. Então, quando Processos fez analogia, tendo em conta de que como é em cima é embaixo e como é embaixo era em cima, assim também seria a forma de adoecer, assim como a forma de adoecer da célula seria por defeito, por excesso ou por perversão, então assim também era a forma da manifestação do adoecimento. Segundo ele, então, a doença também só poderia vir de 3 causas: defeito, excesso ou perversão. Isso por quê, né? Porque, por exemplo, essa analogia que ele fez, porque a psora é diminuição, é defeito, é ocultamento, é sombra. O excesso, ele corresponde à psicose, porque é aparência, é o que se vê claramente, é o que brilha, simplesmente é excesso. E o que a forma de adoecer da célula de Virgo, que Virgo denominou de perversão, já corresponderia à sífilis, né? Que é a distorção, que é a perversão, que é a disfunção, ok? Então, a gente pode, a partir de agora, digamos assim, fazer uma analogia, para ficar de forma mais prática, entre as células intestinais, o aparato intestinal e a própria pessoa, ou seja, a manifestação de ser, a manifestação de ver, de se comportar, de reagir ao mundo, a forma de ser e estar no mundo de cada um dos miasmas. Então, vamos iniciar a analogia com a primeira forma de adoecer, que seria a psora. Por exemplo, as células menores que o normal, ou seja, seriam células que de certa forma, né, elas estão defeituosas, faltam alguma coisa, por exemplo, no sentido de baixa cor, uma célula sanguínea com pouca hemoglobina, significa que essa célula está diminuída. E se tem tudo o que necessita uma célula, ela é saudável. Mas se lhe falta algo, como por exemplo sal, açúcar, cor, ou o que seja que falte, né? A tendência é que essa célula funcione mal. E se essa célula funciona mal, o corpo também funciona mal. Se a célula adoece,
tudo adoece, inclusive o mental e o emocional, o espiritual, né? Porque tudo está interconectado, tudo está unido. E também vice-versa. Se o todo vai mal, a célula adoece. Se o mental e emocional estiver também mais cedo ou mais tarde, a célula vai adoecer. Então, não só a célula adoece, mas também os órgãos, os sistemas adoecem. E assim, dentro de todos os níveis, a gente deve pensar nessa possibilidade, né? Nos tipos de adoecimento, porque eles estão interligados. Então, vamos pensar em termos de intestino, para ficar de forma mais prática, né? Se você tem um funcionamento diminuído do aparato digestivo, sem funcionar bem, como por exemplo a constipação, então isso significa que a peristalse ela não está funcionando adequadamente. Ela está se manifestando de forma psórica e o sistema está com funcionamento diminuído, porque o sistema digestório, ele começa na boca e termina no ânus. E se as células intestinais, elas diminuíram em força, o aparato digestivo também perde. E se a gente for extrapolar, né, essa questão da psora para a personalidade, como seria essa personalidade psórica, né? Como ela estaria se manifestando? Ela estaria menos. Então, o estado, portanto, dela seria um estado de diminuição. Também poderia se apresentar como uma pessoa ansiosa, com medo, apagada, uma pessoa que pode estar triste também no sentido de sensação de abandono, não ter aquela vivacidade, aquela alegria da criança, aquele contentamento, aquela esperança que a criança tem, né? É como se a pessoa perdesse força, a pessoa perdesse poder e ela não vê a vida de forma prazerosa, tranquila, né? E aí seria uma pessoa psórica, né? Vendo analogicamente a questão da célula, do sistema intestinal e do sistema digestório. Agora, vamos falar do segundo modo de adoecer, que seria o miasma psicótico. Aqui, se a gente faz uma analogia, né, à célula, como a gente fez lá na psora, que era na falta, na diminuição, tá certo? Então, aqui, na psicose, se faz maior do que o normal, a célula. O que acontece? Ela pode simplesmente estar aumentada, inchada, proliferando-se de forma desmedida ou descontrolada, o que significa que algo sobra, né? Então, há o que a gente chama de excesso. Poderia ter excesso. Como a gente falou na psora, que podia ter falta, por exemplo, por falta de água, açúcar, glicose ou cor, aqui a gente pode ter excesso de água, excesso de açúcar, de sal, de cor, excesso de forma no sentido proliferativo ou qualquer excesso que seja. Então, o adoecimento aqui ele seria por excesso. Adoece de excesso. As células, elas se mostram para fora. Lembra da psora, que era sombra? E o miasma sifilítico já vai se externalizando, se mostrando, ok? Então, ele vai aparecer, por exemplo, na pele como lipomas, que são grãozinhos de gorduras, excesso proliferativo, que aí já mostra que na psicose tem a ver também com a mancha, a aparência, o aumento de volume, que normalmente são benignos. Não há aqui uma tendência de malignização. O aumento de volume, apesar de alguns aumentos de volumes não sejam muito bons de ser visto, como por exemplo um hemangioma, né, um crescimento de células sanguíneas que cresceram por qualquer motivo que seja, elas podem chegar até certo ponto a deformar a face, no caso de ser no rosto, né? Mas que não, mesmo assim, não é maligno, não é destrutivo, porque quem é destrutivo é o sifilítico, ok? No entanto, se o volume desse hemangioma aumenta demais, de forma que ele tenda a destruir os tecidos circunvizinhos, como por exemplo o olho, então ele já está entrando num processo que a gente poderia dizer que apresenta um aspecto sifilítico, não é verdade? Então, vamos fazer uma analogia como a gente fez na psora, em relação à célula diminuída, ao intestino com a peristalse diminuída e uma pessoa no estado diminuído. Então, lembrando que não acontece como estados iguais em níveis diferentes, porque a gente pode estar com a mente em estado psicótico e estar
em um estado de ânimo, de personalidade, de manifestação do ser no mundo e nas minhas relações, não necessariamente psicóticas, né? Mas poderia estar, por exemplo, psórica, ou seja, não necessariamente estão equivalentes entre si em diferentes instâncias. Vamos pensar agora no intestino. Se ele está funcionando em alta velocidade, em excesso, a gente pode ter uma diarreia. Aqui, diríamos que se apresenta em estado psicótico. A gente pode até afirmar que é melhor a gente colocar para fora que deixar dentro. Que algumas vezes uma diarreia, que é uma forma de eliminação, ela é melhor que a constipação em termos de saúde. Claro que se a gente tem uma diarreia, né, e ela é tão intensa como a cólera, por exemplo, e a gente pode levar à morte por desidratação, então ela já está tomando um caráter sifilítico. Porém, uma diarreia simples, algo de colocar para fora, a gente deve dar graças a Deus, porque a gente está colocando para fora o que não nos faz bem, seja a nível de toxina, de micro-organismo, às vezes até mesmo algo que a gente não digeriu bem e estava sendo tóxico para a gente, né, que pode ter até uma representação emocional. E aí a gente pode pensar também em uma pessoa no estado psicótico, não é excesso, não é aparência, né? Porque lá na psora era sombra, aqui já é aparente, mancha, já é excesso. Então são pessoas que nos estados positivos, como a gente falou lá no início, que nada é negativo ou positivo, a gente não deve sair por aí definindo que o psicótico é melhor do que um aspecto sifilítico ou o contrário. Não, não, a gente não deve fazer isso, cada um tem o seu aspecto e tem a sua razão de ser, tá certo? Então vamos pensar num aspecto positivo assim mesmo, né? Ele está relacionado muito com a questão da vaidade, com o ser visto. Então as pessoas com essa tendência psicótica, digamos em equilíbrio, são pessoas que tendem a ter uma autoestima elevada, né? São pessoas que se autovaloram, se apresentam de forma muito segura de si mesmo, diferente lá da psora, que é mais sombra. Em desequilíbrio, aqui, aí seriam pessoas que gostam de se impor, ser o centro das atenções, mas nada exatamente destrutivos, digamos só excesso, um certo narcisismo, né, de estar querendo se olhar o tempo todo, mas como tudo é sombra e luz, né? A gente deve pensar que a psicose a nível de emoção aqui são as emoções muito exageradas, né? Elas tendem a se dramatizar e a ser explosivas, não exatamente destrutivas, mas o caráter explosivo ele pode de certa forma assustar os mais sensíveis. Então, quem está mais próximo pode ser afetado, mas não de um direcionamento de energia para destruir o outro, tá? O mal que ela faz aqui é o mal para si mesmo e indiretamente para aquelas pessoas que são mais próximas e são sensíveis e se afetam com esse estado exacerbado de humor, né? De expressar as emoções, de expressar o seu sentir, que tem tudo à flor da pele, digamos assim. Então, são pessoas que são mais exageradas e dramáticas, como a gente disse lá no início. Finalmente, a gente vai falar agora do miasma sifilítico. Então, vamos compreender primeiro a nível celular, né, como a sífilis se manifesta. Vimos que na psora era diminuição, que na psicose era excesso. Aqui nem é uma questão de diminuição e nem de excesso. Aqui a gente tem distorção. Então, as células podem estar distorcidas, disformes, amorfa, né? Quando examinada microscopicamente, é visível a diferença entre elas e as células normais. Normalmente, elas perdem a aparência das células de origem, né? Parecendo até que são células de um outro tecido, porque não estão disformes, né? Com alteração de forma, então, normalmente, elas perdem o que as células têm, que são as bordas, né? Que mantêm a forma regular de cada tecido. Então, agora sim, essas células, elas podem se fazer malignas, né? Do mesmo jeito que a célula aparece de forma destrutiva, por exemplo, no sangue, ela pode aparecer em forma de pus ou lesões, que se abrem na pele ou então nas mucosas a partir de células pervertidas, né? A gente pode ter um câncer de língua, um câncer de boca, onde a gente pode ver crateras, destruição com formação de pus, de muco, às vezes com sangramento, e aí a gente pode dizer que as células estão disformes
pervertidas, tanto microscopicamente quanto macroscopicamente, né? O caráter sifilítico, ele pode destruir, por exemplo, o olho, mesmo sendo um tumor benigno, né? Se a sua extensão começa a destruir os tecidos circunvizinhos. Lembra quando eu dei o exemplo do hemangioma, que ia tomando o rosto todo e começava a destruir o olho? Então, é sífilis nessa situação, mesmo sem ser maligno, né? Mas vamos lá. Analogicamente, vamos pensar em termos de intestino, como a gente fez com os outros miasmas, ok? Então, falando no caso da diarreia, né? Quando há excesso de cicose, diarreia em excesso, que entra em um estágio já de risco de morte, a gente pode dizer que passou a ter um caráter sifilítico. Mas a diarreia tipicamente sifilítica, ela não seria a cólera, né? Que a cólera mata por desidratação, que passou a ter um caráter sifilítico. A diarreia sifilítica, propriamente dito, ela seria a desinteria, que normalmente acontece com sangue, com muco, que significa que está destruindo o intestino, certo? Aí a gente já fez menção à relação entre o aspecto das células e dos sistemas, né? E passando para a manifestação em termos de personalidade sifilítica, aqui elas têm um aspecto destrutivo, né? Enquanto na psicose, por exemplo, a pessoa psicótica, ela tendo uma ira, ela pode fazer um escândalo, né? Ela pode bater na parede, ela pode gritar, vai assustar os outros, né? Mas ela não tem uma tendência à destruição, a matar alguém ou a tirar a própria vida, como aqui na sífilis, né? Nós falamos em termos de degeneração. Então, a gente pode pensar num caráter que, ao ter uma ira, né, ela é capaz de destruir, é capaz de matar, é capaz de tirar a própria vida. Elas podem estar comumente de roupa escura, quarto escuro, uma solidão assim demasiada, é uma característica sifilítica, né? Seria uma depressão profunda. E a gente está feito para o contato, para o amor, não para a separatividade, o isolamento. É como se faltasse amor nessa pessoa, né? E quando falta amor em uma pessoa, ela tanto pode adoecer como adoecer os demais, né? É uma solidão depressiva, que não quer ver luz, que não quer ver cor, tá? Como tudo que a gente já falou, é luz e sombra, a pessoa sifilítica, mesmo com sua sombra destrutiva, ela tem um poder criador enorme. Ela tem um poder humano grande. O sifilítico tende a uma genialidade, né? Sensacional, porque se está em equilíbrio, elas são pessoas que têm uma maior capacidade de equilibrar os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, o emocional e o racional. Ao mesmo tempo, são pessoas que têm um estado de sofrimento interno muito grande, né? E sabendo como raiz da sífilis uma profunda psora, pode ser melhor primeiro a gente tratar a psora para depois tratar a sífilis, né? A gente iria na raiz, depois nos ramos, depois nas flores, né? Assim, agora a gente finaliza a analogia, né, que vínhamos fazendo entre os miasmas e as formas de adoecimento segundo processos. Essa é uma das versões nas quais a gente pode ver as características de personalidade dos miasmas. Mas existem outras formas, outros olhares. Inclusive, se a gente for à nossa planilha de trabalho, lá fala sobre a condição do ego em cada miasma, né? Já seria um novo olhar. E a nossa planilha ela foi inspirada no capítulo de um livro muito bom de homeopatia, em que o autor ele trata do estado egóico em cada um dos miasmas, né? E eu aproveito aqui, inclusive, para avisar aqueles que não fizeram reciclagem, que houve um erro na nossa planilha de trabalho e que por isso a gente está substituindo-a por outra, tá certo? Nós estamos trazendo apenas uma possibilidade de trabalhar com os miasmas, mas deixando claro que existem muitas possibilidades, né? Em nosso protocolo, a gente trabalha em especial com as sensações para silenciar os miasmas. Silenciar porque é uma tendência e uma forma de adoecer de cada um que a gente não pode modificar. E muitas vezes herdadas, né?
mas que a gente herda informações de ancestros para a gente ter a oportunidade de modificar a informação original, né? Para que a gente possa evoluir, tá certo? Então, poderíamos pensar em miasmas em separados como se fossem distintos, mas não é assim. É apenas uma forma de expressar as doenças. A gente pode pensar que quando estamos psóricos a nível mental, estamos no mesmo estado em nível de sentimentos e físico. Também não é assim. Uma hora a gente pode estar psórico, outra hora a gente pode estar psicótico, ou estar um órgão psicótico e outro órgão cefilítico, entendem? Então, em resumo, não é para a gente se encerrar em tabelas que, como diz Rolando, são limitadas, né? Pensem principalmente a nível de tabelas que falam de características de personalidade. Aí a gente tem de contextualizar. A gente não pode tentar enquadrar o cliente nas características limitadas das nossas planilhas, tá? Sobre o risco de quê? Sobre o risco de não haver correspondência, principalmente a nível consciente, para aquele cliente, né? E ele começa a desacreditar no que a gente está encontrando, tá certo? É mais para termos uma base. Contextualizando, né? O ideal é uma boa anamnese, mas sabemos que temos a cinesiologia, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Que não deixa de revelar o que nem mesmo o cliente tem consciência, né? Nem sempre as coisas vão bater com o que temos em listagens. E nem sempre uma tabela vai ser exatamente igual a outra, porque vai depender do olhar que foi colocado ali, né? Do mesmo jeito, vai depender do olhar que você, terapeuta, vai colocar em cada uma das ferramentas que a gente tem no PBA. E é comum perguntarem a gente se o rastreio vai ser o mesmo para todos os terapeutas. Um terapeuta, ele vai encontrar a mesma coisa que outro terapeuta encontrou naquele cliente, das perguntas que são feitas, né? Em primeiro lugar, a partir do momento que eu olho para o cliente, já existe um efeito sobre ele com o meu olhar, provavelmente algum colapso de onda. Automaticamente, o meu olhar já modificou algo. Então, outro terapeuta vai trazer outro olhar e vai fazer uma ressonância específica, tá certo? Porém, a intencionalidade de auxiliar, de fazer com que o cliente ative o seu potencial de autocura, não que a gente está curando por si só, isso é essencial e faz com que, por caminhos distintos, né, terapeutas possam ser excelentes. A gente tem de focar no sujeito e na corresponsabilidade do cliente, que ele tem que fazer algumas mudanças na própria vida. Não é só o trabalho do terapeuta, entendem? Apesar de ser de suma importância realizarmos um trabalho, é de suma importância realizar um trabalho que vá além do alívio do sofrimento, né? Que a gente possa fazer um trabalho para retirar o cliente daquele estado mental e emocional que faz com que ele adoeça. Isso a gente faz através da conscientização. Então, era para ser até um tema resumido, né? Porém, não tinha como ser menos tempo do que isso, mas eu espero que vocês tenham compreendido minimamente ou despertado o interesse em sempre saber mais, principalmente sobre essa ciência maravilhosa e arte que é a homeopatia. Eu agradeço a todos que estiveram aqui atentos até esse momento, né? Quero que vocês façam bom uso de todas as ferramentas. É bom lembrar que a gente necessita de todas as ferramentas, interligando vários aspectos, e lembrar ainda que o verdadeiro terapeuta pesquisador, que é o que nós somos, né, não se encerra em uma única possibilidade. Sugiro ainda que, se vocês vão eleger algum tipo de medicina para se tratarem, além das nossas terapias, busquem a homeopatia. Dá para perceber que a homeopatia, ela trabalha tanto a nível de corpo físico, como mental, né, como emocional, e que é o que vai depender das potências que vão ser utilizadas, tá? Seria bem interessante, talvez, fazer até um outro vídeo, né, que falasse um pouquinho mais da homeopatia e da terapia floral também, que segue mais ou menos
tem mais ou menos os mesmos pressupostos, tá? Em outra oportunidade a gente vai estar fazendo isso para vocês. Muito obrigada, aproveitem bem.